qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? O Brasil ultrapassou mais de 10 mil mortes provocadas pela crise do coronavírus no último fim de semana. E, na verdade, os dados oficiais do Ministério da Saúde indicam que mais de 150 mil pessoas foram contaminadas, embora uma boa parte dos cientistas indiquem que, na verdade, esse é um número subestimado, porque como o Brasil não está fazendo testes em massa e como também o sistema não é capaz de detectar todos os casos, muitos dos quais às vezes são assintomáticos, o número pode ser muito maior. No entanto, a coluna de hoje não vai tratar apenas deste aspecto. Eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que, na verdade, está por trás de toda essa terrível situação que nós estamos vivendo e que afeta de uma maneira tão profunda a sociedade brasileira. Vejam que, apesar desse número assustador de mortes e também de pessoas que estão sendo contaminadas, levadas para os hospitais, muitos dos quais já estão no limite da sua capacidade de atendimento, ainda assim, o chamado isolamento social caiu em muitas regiões do país, inclusive em São Paulo, que é um dos epicentros de contaminação, de crises e também de morte. Ao mesmo tempo, há um outro aspecto que, tendo em vista a desorientação e a confusão causada pela posição do governo federal, especialmente do presidente da República, muitas pessoas não entendem bem, não estão suficientemente convencidas de que devem dar a sua cooperação para poder enfrentar uma crise tão grave e um problema tão difícil de resolver como é esse do coronavírus, que na verdade afetou tão profundamente o nosso sistema de saúde, afetou a nossa economia, mas afetou também a disposição das pessoas, o sentimento das pessoas de estarem vivendo e de poderem prosseguir com as suas atividades. Eu penso que essa constatação remete para uma outra questão extremamente importante, que é o que nós chamamos na ciência política de cultura cívica. Quer dizer, não apenas o modo como as pessoas pensam o sistema político, quer dizer, a sua relação com a política, com o Estado, com o governo e, em última análise, com a democracia, mas também como elas pensam a sua relação com as outras pessoas, com o seu lugar na sociedade, com as suas responsabilidades, com os seus deveres, mas também com os seus direitos no sentido positivo, mas também com a parte que cabe a elas fazer. Num certo sentido, nesta crise, muitas pessoas não estão convencidas de que podem dar uma colaboração e de que a sua participação é extremamente importante para que o país como um todo enfrente a crise e de alguma maneira resolva o problema. Professor, o que representa a cultura cívica? Essa questão da cultura cívica aparece, por exemplo, no fato de que no Brasil, como alguns outros países da América Latina, a preferência das pessoas entrevistadas em pesquisa de opinião é pelo regime democrático, mas muitas vezes essas mesmas pessoas aceitam alguns indicadores que aparecem nas pesquisas de que elas poderiam relativizar, digamos assim, a sua ligação, o seu apoio ao regime democrático. De que maneira isso? Através, por exemplo, da aceitação de que em situações de crise, governantes podem não apenas tomar medidas fora da Constituição, fora das leis, mas eventualmente até pressionar instituições como o Congresso Nacional e como o Supremo Tribunal Federal, que é o que nós estamos vendo muitas vezes em manifestações que têm sido apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, há uma questão que afeta a cultura cívica num sentido mais amplo, sem perceber que a questão do coronavírus depende de um esforço do conjunto da sociedade e cada um tem que dar a sua contribuição pensando não apenas em si mesmo, claro que pensando na sua família, mas pensando também nos outros. Quer dizer, é uma perspectiva social, uma perspectiva coletiva que está fortemente ligada a esta ideia de uma cultura cívica, democrática, participativa e que ao mesmo tempo leva em conta direitos e deveres que todo mundo tem na sociedade. Chamo a atenção para esse aspecto, que é alguma coisa que não é uma realidade dada à cultura cívica, é alguma coisa que precisa ser construída. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje: tensões entre as relações Estados Unidos e China. Embaixador, como está o nível de tensão entre essas duas superpotências? A relação bilateral entre os Estados Unidos e a China passa por seu pior momento nos últimos 40 anos. As tensões estão crescendo, aumentando a desconfiança, os atritos já existem na área comercial, em que os Estados Unidos acusam a China de práticas desleais na propriedade intelectual, na tecnologia. Pontos de atrito existem em relação a Hong Kong, a Taiwan, ao Mar do Sul da China, as ilhas que foram construídas pela China lá. A China, de sua vez, vê uma crescente hostilidade dos Estados Unidos, que ela considera um poder declinante, e começa a apresentar reações. Os Estados Unidos vê com a ascensão da China como uma ameaça à sua segurança e à democracia como entendida aqui no Ocidente. A tensão entre os dois países aumentou ainda mais agora com a pandemia. Aumentaram as críticas americanas em relação à China. Trump quer cobrar uma reparação pelos danos que a Covid-19 está causando. A Austrália e o Reino Unido também estão nessa linha. Há uma pressão do governo Trump à comunidade de informações para que ela confirme que a China ocultou informações no começo da pandemia e que ela criou o vírus em laboratórios militares em Wuhan, o que evidentemente não é confirmado pela China e nem pela Organização Mundial de Comércio. Mas, de qualquer maneira, congressistas republicanos já apresentaram 3 projetos de lei para pedir essa reparação. Nós estamos no começo de uma nova Guerra Fria com outros contornos. A China procura tirar benefícios da crise com o que eles estão chamando de diplomacia sanitária, com a venda de equipamentos, máscaras, respiradores para países mais pobres, estendendo financiamento. O agravamento das tensões entre a China e os Estados Unidos também é resultado da campanha eleitoral que vai se acelerar agora para a eleição presidencial de novembro. A visão predominante nos Estados Unidos é que a China representa um país hostil, rival e, do ponto de vista estratégico, uma ameaça. Ela rouba a propriedade intelectual, destrói empregos na economia americana, e o candidato democrata Biden não diferem muito. A política interna dos dois países agrava essa situação. Trump vai fazer da relação com a China, a crítica à China, o ponto central de sua plataforma, e o mesmo deve ocorrer com Biden. Como consequência, as tensões entre China e Estados Unidos estão aí para ficar. Não há ameaça bélica no futuro previsível, mas medidas restritivas, protecionistas, atritos políticos estão aí e devem continuar. Por seu lado, a China está criando um sistema financeiro paralelo para evitar o dólar como meio de pagamento, o que indiretamente vai evitar sanções por parte do governo americano. A questão da mudança de clima, crimes internacionais, tudo isso vai entrar nessa disputa entre os dois países. No meio de tudo isso, os Estados Unidos anunciaram que a fase 1 do acordo de comércio vai ser assinado e executado. Talvez essa decisão tenha que ver com a eleição, porque vai haver ampliação das exportações americanas de soja, milho para a China. O Brasil, nisso tudo, até agora é um espectador privilegiado pela relação que tem com os dois países, mas pode sobrar para nós com o aumento das exportações de soja para os Estados Unidos. Temos que ficar
equidistante nessa disputa entre os dois países, inclusive na questão dos 5G. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, atualmente o tratamento para o AVC isquêmico prevê o uso de uma medicação para dissolver o coágulo da artéria antes de qualquer procedimento invasivo. Tem alguma novidade para esse tratamento em estudo? As doenças cerebrovasculares são a segunda causa de morte no mundo. E dentre os seus subtipos, o acidente vascular cerebral isquêmico é responsável por em torno de 80% dos casos. O AVC isquêmico é geralmente causado pelo entupimento de uma das artérias que leva sangue para o cérebro, sendo que em até 1/3 dos casos, esse entupimento acontece na porção proximal, no início das grandes artérias do polígono de Willis. Atualmente, o tratamento padrão para esses casos é a administração inicial de um trombolítico, um remédio que dissolve coágulos, e a realização de uma trombectomia mecânica, que é um procedimento endovascular para pescar esse coágulo que está entupindo a artéria do cérebro. Estudos mais recentes têm questionado a necessidade de administração de trombolítico na veia antes da realização da trombectomia mecânica. Essa semana foi publicado na revista New England Journal of Medicine os resultados do estudo chinês DIRECT-MT, que comparou o tratamento com trombectomia mecânica isolada versus a combinação de um trombolítico com a alteplase com a trombectomia mecânica para pacientes com AVC isquêmico por oclusão de grandes artérias proximais do cérebro. Os resultados primários do estudo mostraram que pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico com oclusão de grandes artérias do cérebro tratados com trombectomia mecânica isolada tiveram uma distribuição de scores de incapacidade não inferior, ou seja, relativamente equivalente à distribuição dos scores de incapacidade de pacientes tratados com associação de trombolítico alteplase com trombectomia mecânica. E esses resultados, como o senhor os avalia? O que podemos esperar? É importante destacar alguns aspectos, entretanto. Primeiro que, comparado ao grupo que não recebeu trombolítico, o grupo que recebeu alteplase teve mais do que o dobro da taxa de reperfusão precoce antes da trombectomia, evitando o procedimento. O grupo que recebeu trombolítico também teve uma taxa de sucesso na reperfusão após o procedimento de trombectomia mecânica. Além disso, é importante ressaltar que esse estudo foi feito principalmente em centros terciários, em que a trombectomia mecânica foi feita logo após a administração do trombolítico, com um tempo porta-punção muito curto. Esses resultados podem não ser semelhantes em situações em que a trombectomia mecânica não pode ser realizada tão prontamente. Além disso, existem novos trombolíticos, como a tenecteplase, que parecem ter uma eficácia e uma taxa de recanalização mais alta do que a alteplase, e isso precisa ser investigado em estudos posteriores. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, qual o tema desta semana? Cigarro eletrônico? Hoje eu quero passar para vocês um site da Associação Médica Brasileira, onde tem ali um fact sheet sobre o cigarro eletrônico, que está aí tentando entrar no nosso país para lesar o pulmão do seu filho, o pulmão dos adolescentes, o pulmão de qualquer um que usar esse material. amb.org.br/cigarro-eletrônico/. Então, você entrando ali no site da Associação Médica Brasileira, a Comissão de Tabagismo preparou perguntas e respostas, são 42 perguntas para tirar todas as suas dúvidas e ilustrar tudo o que você precisa saber sobre essa nova maneira de fumar. Então, não se deixe enganar, informe-se através desse site. Ali começa falando o que são cigarros eletrônicos, que esses dispositivos têm nicotina, que esses produtos podem levar à dependência química,
como se manifesta a doença, como é que está o uso desse material no mundo, por que na Inglaterra eles aprovaram esse material e aqui não, quais são os grupos mais vulneráveis ao uso de cigarro eletrônico, quantos tipos de cigarro eletrônico a gente já tem, estamos aí na 4ª geração, e quais as lesões pulmonares que ele pode trazer. Já são conhecidos efeitos na saúde em curto e a longo prazo. Quem visita o site da Associação Médica Brasileira vai encontrar o quê? São 42 perguntas que estão ali divulgadas no site da AMB, no fact sheet da Comissão de Tabagismo, e por favor, abra esse material, informe-se para que você possa orientar os seus filhos. Por que esses produtos não estão liberados no Brasil? Qual tem sido a posição dos estados afetados e no FDA nos Estados Unidos com respeito à comercialização desses produtos? Quantas pessoas já morreram nos Estados Unidos por uso desse produto? Tudo isso está no site que você deve abrir, porque aqui nós não temos tempo de conversar muito detalhadamente sobre isso. Então eu repito o site da Associação Médica Brasileira, onde começa falando: não se deixe enganar com esses novos produtos de fumar ou de vaporizar. Então ali, amb.org.br/cigarro eletrônico. Ali você pode tirar todas as suas dúvidas e orientar a sua família. Lembre-se que o Covid-19 compromete seus pulmões, mas quem ataca mesmo o seu pulmão é o cigarro, que aumenta em 14 vezes a chance de piora do Covid-19. Abra os olhos e oriente-se e informe a sua família. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que aconteceu com os ministros das Relações Exteriores em relação à política externa brasileira? Na última semana, houve um fato inédito no Brasil. Os ministros das Relações Exteriores de todos os governos posteriores à Constituição Brasileira de 1988 assinaram em conjunto um manifesto para condenar os desacertos da política externa do governo atual. Esse documento é importante porque revela que personalidades importantes da vida brasileira, que pertencem a partidos políticos distintos, estão em uníssono para condenar aquilo que tem sido visto como uma das maiores manifestações de desvio das tradições diplomáticas do nosso país nos últimos tempos. A atual diplomacia brasileira tem algumas características peculiares. Em primeiro lugar, nós temos um corpo diplomático extremamente competente, mas temos um Ministério das Relações Exteriores dirigido por um ministro que tem uma aversão ao diálogo, à moderação, que tem um comportamento anticientífico, que repudia todo o conhecimento científico acumulado, como, por exemplo, se manifestou de maneira patente em relação ao aquecimento global. Temos um ministro das Relações Exteriores que tem um comportamento em relação às organizações internacionais que revela uma franca hostilidade. Em outras palavras, ele prefere o relacionamento bilateral ao relacionamento multilateral, considerando que as relações no interior das organizações internacionais são necessariamente negativas para um país como o Brasil, o que é profundamente negativo, porque no interior das organizações internacionais, o Brasil, uma potência média, tem muito mais capacidade de negociar e de influenciar a tomada de decisões no plano internacional. E por último, a política externa brasileira tem se revelado um fracasso completo, porque o ministro das Relações Exteriores decidiu
alterar o comportamento dos governos anteriores ao adotar uma política de alinhamento automático aos Estados Unidos. Os interesses norte-americanos e os interesses brasileiros são naturalmente diferentes. Os Estados Unidos constituem-se em uma superpotência, enquanto o Brasil é uma potência média. E o que esse fato pode causar ao Brasil? Países com diferentes manifestações de poder no plano internacional, com capacidade distinta de atuação na vida mundial, não podem alinhar-se automaticamente, principalmente sendo um alinhamento, uma atitude tomada pelo governo brasileiro, que é a parte mais fraca nessa relação bilateral. Este fato já redundou e continuará a redundar em grandes danos para o Brasil. E o governo brasileiro, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, tem sistematicamente violado a Constituição Federal. O artigo 4º da Constituição estabelece os vetores da política externa, os princípios da prevalência dos direitos humanos, da paz, do acolhimento aos refugiados, do combate ao terrorismo, do privilégio às organizações internacionais de cooperação. Todos esses princípios têm sido transgredidos pela ação do Ministério das Relações Exteriores, em contradição flagrante com a nossa mais rica tradição diplomática. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.